Olá, bom dia. Muito prazer para você que está assistindo essa live. Eu sou a Bárbara Muniz e esta é a semana do livro infantil. Vai acontecer durante os dias 15 a 19 de abril uma série de lives com mulheres especialistas e especiais para falar sobre a literatura infantil. Então, você que está assistindo, seja muito bem-vindo. Já aproveita para compartilhar essa live aqui no aviãozinho com alguma mamãe, papai, algum adulto responsável, educador, porque eu tenho certeza que tudo que será compartilhado aqui será transformador. Estamos iniciando hoje um lindo capítulo dessa história que vamos contar durante esses dias aqui, tá bom? Quero falar para vocês que quem estiver assistindo essa live, todo o conteúdo aqui vai ficar salvo no Instagram e também no meu canal do YouTube. Depois eu vou compartilhar tudo nos stories para vocês, tá bom? Mas quem estiver inscrito nessa jornada literária, que o link de inscrição está lá no meu story também, receberá ao final um guia prático com 7 passos para tornar a sua criança um leitor. Então, além de todo esse conteúdo que está sendo compartilhado aqui nessa live, você vai receber um e-book no seu e-mail diretamente, um presente para você por ter participado de forma gratuita, tá bom? Com um manual, um passo a passo para te auxiliar a tornar a sua criança um leitor. Então, além de todo esse conteúdo, você ainda vai receber esse presentão. E lembrando também que eu, Bárbara Muniz, sou autora do livro infantil Nada João. Ele está fazendo 1 ano de idade. Ai, meu xodózinho. E para comemorar também o livro, está com 30% de desconto. Um preço assim maravilhoso, como um presente, um incentivo para você realmente adquirir todo esse conteúdo que vai ser compartilhado e colocar na prática, incentivando a leitura para uma criança. Ah, eu não tenho filho. Ah, eu não sou educadora. Você conhece alguém que tem uma criança. Você conhece uma criança. Lembrando, as crianças são responsabilidade de todos nós, independente se você é pai, mãe, educador. Então, incentive, convide uma pessoa a estar conosco nessa jornada e também presenteie uma criança com esse livro aqui. Combinado? Então, já aproveita, manda através do aviãozinho, curte, já chama alguém para assistir esse conteúdo com a gente, porque eu vou convidar a Isis Assis, a nossa convidada de hoje. Ela é autora de livro infantil, o livro dela é o Nuvem Chuvinha, do qual eu amo muito. Ela é professora alfabetizadora e psicopedagoga. Ai, mas o que é psicopedagoga? Ela vai entrar e vai compartilhar tudo aqui com a gente. Deixa eu ver aqui se a gente já consegue convidar a Isis. 0 minutinhos. Olá, Oi, bom dia. Tá carregando aqui. bom dia, tudo bem? Tudo Tá me bem ouvindo com certinho? você? Não tô te vendo ainda, não sei por quê. Tô te escutando. Ah, mas eu estou te vendo aqui. Pessoal, qualquer dificuldade que vocês tiverem para ouvir ou para assistir a gente, coloca aqui nos comentários para que a gente possa ajustar qualquer coisa. Combinado? Seja muito bem-vinda. Estou muito feliz com a sua participação aqui nessa jornada para a gente Obrigada. falar sobre literatura infantil, sobre infância. Você, como referência também aqui, autora de livro infantil, Nuvem Chuvinha, ela entende, professora alfabetizadora, psicopedagoga. Isis, se apresenta um pouquinho para a gente. Eu também queria que você Claro. explicasse para quem está assistindo qual é a função do psicopedagogo. Porque tem muitos pais que identificam a dificuldade do filho ali na fase de alfabetização, não sabem a quem recorrer, o que é o psicopedagogo, qual é a diferença desse profissional para um psicólogo ou para o reforço escolar. Sim, obrigada, Bá, pela oportunidade de participar aqui dessa semana tão importante, né?
de um assunto tão necessário da gente falar, né, de falar desse processo de leitura e pela oportunidade de falar um pouquinho do meu trabalho aqui também para vocês. Então, só queria saber se está tudo certo, porque eu ainda não estou te vendo, mas está todo mundo conseguindo me ver, se está tudo bem. Para você está tudo certo Enquanto aí, vocês tá? estão mencionados, eu estou te enxergando. Tá enxergando? Então tá bom. Então, o que é o psicopedagogo, né? As pessoas ficam naquela dúvida do psicólogo, do psicopedagogo, são reforço escolar, mas eu queria falar que tem muitas diferenças. Então, principal, o psicopedagogo, obrigada, gente. O psicopedagogo, ele trabalha diretamente na dificuldade de aprendizagem. Então, sempre que os pais devem procurar o psicopedagogo é quando perceberam que a criança tem alguma dificuldade ali no processo de aprendizagem, não necessariamente relacionado à matéria em si. Há alguma dificuldade lá na escola, está com dificuldade específica só nisso. Mas também quando a criança está com dificuldade na atenção, na concentração, na organização da sua rotina, do seu conteúdo, na sua lição de casa, quando a criança ela fica dispersa naquele momento. Então, o psicopedagogo ele trabalha diretamente nisso. Quando a gente fala do psicólogo, ele abrange outras áreas assim do ser humano, né, como um todo. Já o psicopedagogo não, ele vai diretamente. E o reforço escolar, ele verifica, por exemplo, a criança está com dificuldade em matemática. Então, ele vai trabalhar especificamente lá na matemática, vai ver qual é a matéria, ele está com dificuldade na divisão. Então, trabalha na divisão. Já o psicopedagogo, não. Ele vê o específico daquela criança no sentido do cognitivo, da atenção, da concentração. Então, é um trabalho bem individualizado para cada criança, né? Eu não vou ver só a matéria, vou ver quais são as dificuldades dele que impedem que ele vá além da capacidade dele, né? Porque toda criança tem a capacidade, mas ela precisa ser melhor trabalhada ali para ele conseguir altos níveis, assim, altos níveis de conhecimento também. Cada criança tem a sua individualidade, seu tempo de aprendizagem, mas também existem janelas, né, de que aquilo é esperado para aquela faixa etária. Sim. Então, existe essa observação e é muito interessante que seja algo colaborativo. A família, a escola e o psicopedagogo ali voltado à atenção plena para que aquela criança possa ter o seu desenvolvimento total e completo. Ah, eu acho que a Isis caiu aqui. Deixa eu tentar chamar ela de novo. Gente, ao vivo, como já dizia lá, né, o poeta, ao vivo é assim mesmo. Tá voltando. Voltou. Oh, desculpa, tô Ao tentando vivo é aqui isso. arrumar e ainda não consigo Como já te. dizia, como já dizia o poeta, quem faz ao vivo. Ai, desculpa, Bá. Não sei porque eu tô com esse problema que eu não consigo ver você, mas tudo bem. Tô te escutando. Vamos lá, muito bem. Então, acho que já ficou um pouco claro para quem não sabia qual é a função do psicopedagogo, uma função importantíssima para auxiliar a criança realmente no seu desenvolvimento cognitivo. Sim. Isa, eu também queria entender um pouco de você, como especialista, como que para acontecer esse desenvolvimento cognitivo na criança, especialmente no que diz respeito à expansão de vocabulário, à compreensão textual, como que a leitura, a literatura infantil pode ser importante para agregar nesse processo? Sim. Então, vamos lá. A leitura, ela tem um papel fundamental no desenvolvimento cognitivo das crianças, né? Então, ela ajuda no papel de reter informações, de responder aos desafios cotidianos, da memória, da atenção e principalmente na expansão do vocabulário. Então, as crianças, elas vão crescendo, no comecinho, assim, bebezinhos, os pais vão explicando, como é que pede água, né, que fez as suas necessidades, vão explicando palavrinhas básicas, mamãe, papai, né? E quando você vai crescendo, você precisa ampliar ainda mais esse vocabulário. Então, esse acesso, ele é muito fácil e muito simples com a leitura. Então, a leitura ela é um facilitador, né, do enriquecimento do vocabulário das crianças.
E a gente precisa ter essa prática para aumentar ainda mais esse vocabulário. Então, é igual um conteúdo escolar. Quanto mais eu pratico, melhor eu fico naquilo. Então, quanto mais a leitura ela é estimulada, melhor ainda fica o vocabulário dessa criança, a forma dela se comunicar, né? Às vezes a gente vê a criança ela tem aquele vocabulário bem inicial com palavras simples, mas ela vai ampliando para conseguir alcançar desafios maiores, né? E também o que é importante, quando a gente vai lendo, a criança naquela fase inicial escolar, eu sou professora alfabetizadora, no começo eles têm aquela leitura espelhada, às vezes eles não têm ainda aquela noção que eu preciso começar da esquerda para a direita a minha leitura, né? Então essa dificuldade escolar, ela pode ser sanada em casa também, conforme eu vou treinando ainda mais a leitura com a minha criança, né? Então, esses processos, eu preciso também estimular a criança como? A família precisa ser uma leitora. A criança ela é um espelho da sua família. Então, a gente vê hoje em dia muitas crianças, por exemplo, no celular, porque elas veem os pais nisso, né? Ô, Bá, se você quiser falar, você me interrompe, porque como eu não estou Não, conseguindo eu te tô ver, só falando. eu estou te ouvindo. Tá bom. Tá? Então, os pais eles precisam ser uma inspiração também de pais leitores para as crianças, né? Acho que você pode falar melhor ainda sobre isso, acho que você já fala bastante sobre a leitura, mas quanto mais as crianças verem nos pais, esses pais leitores, que os pais separam esse momento de leitura, para eles ficar ainda mais prazeroso e divertido também, né? Não é verdade? Eu acho que a nossa intenção também nessa jornada é mostrar para as famílias a importância da leitura, que vai muito além de simplesmente pegar um livro, abrir, ler e esperar, muitas vezes, principalmente na leitura infantil, que tenha uma lição de moral. Então, eu só vou ler para o meu filho para ensinar algo moralmente para ele. Então, sobre desrespeito, talvez sobre medo. Então, eu vou buscar um tema para auxiliar o meu filho a desenvolver uma questão moral. E não é só isso. A literatura infantil ela tem uma responsabilidade tão grande de agregar valor social, emocional, afetivo, cognitivo. Olha, hoje nós falamos sobre o processo de alfabetização. O que muitas pessoas às vezes acham que a alfabetização é simplesmente a capacidade da criança reconhecer as letras, né, conseguir juntar as sílabas e ler as palavras. Ah, então se minha criança já conhece o A, o E, o I, né, as vogais, as consoantes, já começa a juntar as sílabas e formar as palavras, ela está alfabetizada. Não é só isso, né, Isis? É. A criança, ela precisa ter a compreensão do texto, ela precisa ter a literação, né, a gente diz. Ela precisa ler aquilo, reconhecer as palavras, né, compreender o que cada palavra significa, juntar tudo aquilo e entender o que está sendo escrito ali, né? Então, realmente ter a compreensão do texto. Quando a criança realmente compreende o que está escrito, nós podemos considerar que ela está ali alfabetizada. E muitas vezes as crianças elas conseguem ler o texto, não têm essa compreensão ainda. Por isso que é Uhum. muito importante a gente associar esse processo à leitura, porque, claro, ela vai ter o ganho de vocabulário, ela vai conhecer palavras novas. Olha que mundo de desbravar coisas, né? Conhecer palavras novas, significados novos, vai agregar o vocabulário dela e também trazer esse desenvolvimento intelectual, a capacidade da interpretação do texto. E a gente Sim. sabe, como eu já falei aqui, que cada criança ela tem o seu ritmo, né? Então, como que a leitura pode ser adaptada para atender, Isis, necessidades especiais de cada criança com dificuldade de aprendizagem? Uhum. Falando um pouquinho sobre isso que você estava dizendo, as crianças, eles começam na leitura, então, inicialmente eles começam lá, por exemplo, pata, mas eles lerem patá. Então, patá, e para eles tudo bem. E os pais, né, claro, a gente se alegra, eles conseguiram ler, identificou as sílabas, mas ele não tem noção ainda do que ele está falando, né? Então, ele é o patá, mas o que é patá? Para ele está tudo bem, mas a gente sabe que é a pata. Até Então, a gente entender o que precisa. é, Oi? até entender realmente o que ele leu. Sim, então a gente precisa estimular. Ah, ele lê, o que que é isso? Aí ele vai ler de novo.
Então, não, mas vamos pensar, vamos ler mais uma vez. Até que realmente a gente veja que a criança compreendeu, né? E na leitura em casa é esse mesmo processo. Às vezes os pais sentam com as crianças e quando as crianças já estão, né, nessa fase de alfabetização, permitem que elas leiam, mas é bom ir lendo e conversando sobre o que ela está lendo, né? Os atendimentos que eu faço, eu peço para as crianças lerem. Aí aquela primeira leitura, às vezes, ela é mais silabada, ela vai mais devagar, depois eu peço para ler de novo, e nós vamos expandindo essa leitura aos pouquinhos, né? Acho que isso que é muito importante. Agora, falando sobre o ritmo de aprendizagem, o psicopedagogo ele trabalha diretamente sobre isso, porque é um trabalho individualizado para entender o processo daquela criança. Então, cada criança tem o seu processo de aprendizagem, mas tem crianças que às vezes têm uma dificuldade ali na atenção. Então, eu desenvolvo um plano direcionado para aquela criança para trabalhar na atenção. Então, para trabalhar aquela criança que ela não tem aquela consciência fonológica ainda. Então, eu ajudo aquela criança naquele ponto especificamente, né? E em casa, como isso é feito? A gente precisa adaptar a leitura de acordo com o momento da minha criança. Então, eu tenho uma criança numa fase inicial de alfabetização. Não vou pegar um livro com palavras muito complexas, né? Eu vou pegar algo que para ela seja mais acessível, mais compreensível. Então, eu trouxe aqui até alguns exemplos. Tem esse livro que eu gosto bastante, Era uma Vez um Tatu Bola, que é da Bia Vilela. Então, esse livro aqui, ele é letra bastante, né? Dá para ver certinho Dá para aqui. ver, dá para ver. Então, é caixa alta, né? Porque as crianças elas iniciam aqui na caixa alta, fica mais fácil para a compreensão deles. Então, são frases curtas e na caixa alta. Aí depois eu tenho um livro aqui, que é o Léo e a Baleia, que eu gosto bastante também. Aí ele já está aqui na letra impressa. Então, eu vou aumentando esse grau assim de conhecimento para a criança quando eu quero que ela leia. É claro que quando os pais estão lendo, tem essa intervenção, não é tão necessário qual que é o tipo de letra que está sendo usado ali, né? E o que a gente precisa entender também, assim como a alfabetização, ela é um processo. Eu começo apresentando para as crianças as letras, aí eu apresento o som da letra, apresento as sílabas complexas, vou para frases, textos curtos. A leitura é a mesma coisa. Né? Isso tem que ser entendido que é um processo. A gente vai ampliando a cada momento de acordo com a capacidade de cada criança. Então, tem alguns passos que eu preciso seguir. Primeiro, eu preciso adequar o material. Se eu vejo que está muito complexo, algumas palavras estão muito difíceis para ela, eu vou facilitando algumas palavras, alguns conceitos, eu vou explicando para essa criança. Eu posso utilizar também recursos multissensoriais, como livros ilustrados, audiobooks, eu posso colocar vídeos, posso usar fantoches, materiais que vão ajudar aquela criança a ter aquele gostinho maior pela leitura também, né? Vão estimular esse processo. E É também, muito importante, pode só fazer um chamar. adendo, os pais não esperarem que as crianças peçam para, eu quero ler um livro, né? Porque Uhum, muitas vezes essa iniciativa não vai vir da criança. Claro que pode vir por alguma iniciativa que ela viu na escola, com algum coleguinha, mas não é algo muito esperado para as crianças pedirem aos pais. Por isso é, é muito importante vocês, educadores, pais, adultos responsáveis, compreenderem que a seleção dos livros, nós vamos também ter uma live falando só sobre isso, é muito importante essa sensibilidade para escolher livros que realmente estejam adequados àquela fase que a criança está, com temas que interessem elas. Você conhecendo sim, aquela criança, você busque assuntos dos quais ela vai se interessar. Não adianta eu pegar um livro de um assunto que eu sei que ela não tem interesse, para realmente incentivar e despertar esse interesse. Agora pode continuar, que eu já te interrompi. exatamente. Não, é isso mesmo, né? Eu preciso ser um exemplo para que isso seja inspirado através de mim também e preparar esse ambiente, que a gente vai falar aqui um pouquinho mais para frente, que é importante eu ter um ambiente preparado para esse momento, né? E quando eu sou professora, né? Como que eu faço isso? Porque com os pais em casa é mais fácil. Eu ver o nível de leitura do meu filho, os seus interesses, quais são os personagens que ele gosta. Se ele gosta, às vezes, de um livro de. Oi?
Não, não Não? falei. Se ele gosta de um livro de charadinhas ou não, é mais fácil. Mas quando eu sou uma professora na escola, entender, ai, como eu vou separar um livro para cada aluno, né? O professor, ele tem muitos desafios por causa disso, porque não tem um trabalho, vamos dizer assim, 100% individualizado. Não tem como. Então, como professor, o que pode ser feito também na sala de aula para as professoras que estão nos acompanhando? Nós podemos separar em grupos por nível de leitura, então, eu separo em cada grupo, eu deixo já um livro que aquele grupo vai conseguir acompanhar, que é interessante. Às vezes, né, os meninos têm uma leitura que eles preferem, as meninas. Então, eu separo em pequenos grupinhos para que seja acessível para todo mundo, né? Deixo as famílias também participarem desse processo. Então, o professor ele pode enviar o livro para casa. Nós na escola já trabalhamos com o livro extra classe, né? Então a gente já tem um livro de leitura. Mas às vezes um outro livro que vai naquelas maletas viajantes, que vai para casa, e a família faz um resumo daquilo que gostou, né? Então a professora já consegue também atingir a criança de uma forma mais específica, também junto com a família, que é o que a gente vai falar dessa parceria. Quando a escola e a família estão alinhadas, a gente consegue para um nível ainda maior, né, Bá? Sim, sim, é verdade. E o que eu acho interessante é justamente isso que você comentou. O professor em sala de aula não consegue ter esse olhar individualizado para a leitura dessa turma, porque são indivíduos diferentes, cada um tem a sua vivência, cada um tem a sua preferência. Isso pensando tanto em escola particular quanto escola da rede municipal, da rede estadual. É muito difícil. Então, olha que importante a família vir somar com a escola, com o Sim. professor, ser um grande auxiliador. Eu sou realmente uma pessoa que acredita muito nessa junção, acredito que professor, escola e família devem andar de mãos dadas, não devem ter nenhum tipo de dificuldade um com o outro, porque estão todos ali Uhum. somados com um único intuito, que é realmente desenvolver essa criança. E olha que interessante, quando você traz essa leitura com o seu filho, você auxiliando ali, mediando a leitura, ou incentivando já uma leitura individual, mas estando ali para auxiliar, você já consegue identificar algum tipo de dificuldade de aprendizagem que, às vezes, o professor ainda não identificou na sala Sim. de aula. Vamos pensar em uma turma Uhum. com 35 alunos para um professor sozinho, é muito difícil. Então, muitas vezes, você já consegue identificar isso, perguntar para o professor, validar aquela sua suspeita e buscar também um profissional que vai te auxiliar e vai auxiliar essa criança. Isso tudo através da leitura. 10 minutinhos, 5 minutinhos por dia. A gente não está pedindo para a família ler um livro inteiro, até porque a leitura deve ser pausada, porque a criança ainda não consegue absorver tanta informação de uma vez só e ela vai despertar esse interesse. A Isis vai falar um pouquinho sobre o preparo, né, do ambiente para a Uhum. leitura. Então, ela vai ler um pouquinho hoje, ela vai ficar cheia de expectativas para ler um pouquinho depois no outro dia, ela vai querer saber o final da história. E por que também não construir juntos um final diferente para essa história? Sim. Olha que interessante já desenvolver isso na criança. Isso é muito especial. E voltando a falar um pouco sobre família e escola, porque eu acho que isso é um ambiente fundamental para construir, né, o desenvolvimento da criança. E como pode ser esse trabalhar juntos aí nesse processo de alfabetização? Tá, vamos falar então um pouquinho, né, da parceria da escola e a família e também um pouco mais do auxílio da família, né? Eu falei igual aqui, nós temos aqui, a Gisele escreveu que a escola e a família é uma parceria de sucesso, que eles têm vivido isso, porque é realmente importante. Eu sempre falo isso para os pais, que a parceria da escola e da família, ela não tem erro. Ela é sempre um sucesso, né? Então, eu sempre falo na primeira reunião de pais, por quê? O professor, ele tem essa visão ali do dia a dia, que é uma visão diferente da família. Eu tenho um momento com os filhos de vocês que é diferente do momento que vocês têm em casa. Eles estão com outras crianças, eles não têm só o que eles querem, eles têm um momento de lição, que às vezes é um momento cansativo. Então a gente muda totalmente o ambiente. Então eu tenho uma visão da criança diferente do que os pais. E quando nós estamos alinhados, entendendo que é uma parceria, ó, eu estou ajudando desse lado e você desse, e nós vamos crescendo para ajudar aquela criança, né, que é tão preciosa para os dois, tanto para a escola como para os pais, a gente consegue que essa criança avance ainda mais, né?
que ela tenha resultados mais positivos. Então, os pais precisam enxergar os professores, principalmente como parceiros, né, dessa caminhada, que às vezes eles enxergam pontos que os pais em casa não perceberam, ou ao contrário também, e isso também é muito precioso, quando a família fala, né, a lição de casa, por exemplo, que eu auxilio os meus pais. É claro que os pais, eles precisam ajudar as crianças, né, estarem ali do lado, dar aquele auxílio, principalmente as crianças menores, que ainda não conseguem ler e compreender tudo o que está escrito, mas também precisam marcar, né? A criança não conseguiu por nada desenvolver aquilo. Então, eu vou deixar esse ponto sinalizado para a professora saber, ó, ele não conseguiu. Do que eu deixar facilitar para minha criança, a professora olhar a lição, tá tudo certo e dá aquela sensação de que ela já sabe, né, Vai? Então, a gente sabe que esse é um ponto importante também. Porque muitas vezes, agora falando um pouco numa questão mais emocional, talvez, psicológica, é uma frustração para os pais, né? Enxergar uma dificuldade ali no filho. E muitas vezes é difícil reconhecer e assumir essa dificuldade. Então, Uhum. de uma forma, às vezes, instintiva, natural, sem nenhum pensamento, vamos dizer assim, com maldade mesmo, eu preciso maquiar essa situação. Então, não Sim. vou assumir muitas vezes isso, eu vou maquiar essa situação. Mas muitas vezes isso não é benéfico para a criança, porque ela não está sendo estimulada e desafiada. Quando a criança é Uhum. desafiada, ela está construindo algo tão poderoso para ela no futuro, está se desenvolvendo como uma pessoa mais forte, mais resistente, mais resiliente. Hoje a gente vê as crianças nessa faixa etária de alfabetização com muita dificuldade de se frustrarem. E elas se desmotivam muito fácil. E quando a criança está desmotivada, é muito difícil você conseguir inserir outras ferramentas que vão auxiliá-las no processo de alfabetização. Porque é isso que a Isis falou, na escola, ela não vai ter só atividades com o que ela quer fazer. Né? Ainda mais na fase de alfabetização, que é uma transição grande, porque não tem só brincadeira, não tem só musiquinha, não tem só joguinhos, parque, existe lição de casa, existe lição Uhum. apostilada, tarefas. E quando ela não consegue isso e não é estimulada a isso fora do ambiente escolar, ela se frustra e se sente desmotivada. E uma criança frustrada e desmotivada muito dificilmente vai conseguir desempenhar. Então, se os pais não estão ali realmente como um braço forte, auxiliando uma professora, uma escola, que lidam com outras crianças, vai ser muito difícil a sua criança, né, individual, resistir a tudo isso. E aí a gente vê um analfabetismo funcional, uma dificuldade de compreensão, crianças já com idades avançadas que não conseguem compreender texto. Gente, isso não é surreal, tá? A gente vê crianças com 10, 11 anos que não conseguem ler. Isso Exatamente. existe, tá? Não é algo que nós estamos inventando, isso existe. Por isso é muito Uhum. importante essa conversa e realmente tirar todo tipo de bloqueio, de estigma, de insegurança e não. Vamos reconhecer essa dificuldade, vamos auxiliar a professora. Eu vou buscar também fontes de auxílio externo, né, como a psicopedagoga, para que realmente seja algo estimulado nessa criança, né, Iris? Isso é verdade, porque é o que você falou, a frustração ela faz parte desse processo, né? É algo que, eu não consegui ler, então, eu não quero mais. Né? A gente vê muito eles fazendo isso, eu não consigo. Eu observo muito esse comportamento nessa fase, nessas crianças dessa geração, por conta dos joguinhos também, porque são muito Sim. estimuladas a passarem por desafios, mas os desafios, eles existem o quê? Como funções que o próprio desenvolvedor fornece para você passar de fase. Então, ó, eu Uhum. compro um bonequinho aqui, eu faço alguma coisa ali, eu consigo passar de fase. E, infelizmente, na vida real, não é assim. E se a Não sua mesmo. criança está encarando a realidade dessa forma, é um ponto de atenção para você, adulto responsável, né? Sim. Exatamente. Então, essa criança precisa entender que faz parte do processo a frustração, né? Os pais também, que às vezes é mais cansativo, exige mais de mim,
né? Não é algo tão interativo muitas vezes, por isso que a gente falou dessa questão de adaptar o conteúdo, né? De adaptar a leitura, de deixar algo mais atrativo para essa criança, mas que vai fazer parte eu não entender e tudo bem, a cada dia eu vou avançando um pouquinho mais. Então, é o que a Bárbara falou, às vezes eu não vou pegar um livro e vou terminar ele num dia só, ainda mais se é minha criança que está lendo. E tudo bem, e eu vou lendo aos pouquinhos até que ela compreenda e consiga avançar naquela leitura, né? Isso se torna uma vitória para ela. Isso é gostoso também, a gente ir rompendo. Ah, eu consegui. Ontem eu não estava conseguindo ler essa frase, por exemplo, essa página do livro. Mas hoje eu consegui. Então, a cada dia eu avanço um pouquinho mais, né? E uma coisa que eu queria falar que é importante é a família preparar um ambiente de estudo e de leitura para as crianças. Então a gente pode ver agora na época quando começou a pandemia, as famílias elas adaptaram a sua casa. Elas tiveram que adaptar o seu escritório, o seu quarto, a sua sala, colocar conforme vai passando o tempo, uma mesinha, uma cadeira mais confortável. Entenderam que esse lugar era necessário, não é nem que é assim, é bobeira, é algo supérfluo. Não, era necessário eu ter um espaço ali na minha casa para eu me adaptar, para eu conseguir me concentrar melhor para o meu trabalho, né? E isso também para as crianças. Eu vejo muitas crianças fazendo atividade em momentos assim, tá todo mundo comendo, ela tá lá na mesa fazendo atividade junto, ou tá no momento, num lugar da casa que passa gente toda hora que entra e sai, né? E eu tô nesse momento de lição de casa de leitura. A concentração, ela fica muito menor, né? Não tem como, ainda mais se é uma criança que ela já tem essa tendência a ser mais dispersa. Se eu não tenho um ambiente preparado para ela, um lugar mais silencioso, uma mesinha que ela enxergue aquele momento como um momento de estudo, como um momento de leitura, porque se na escola eles têm essa compreensão, já que na escola não é brincadeira, agora é o momento da atividade, então eu vou sentar, vou pegar minha apostila, vou organizar minha mesa. Em casa também tem que ter esse momento, né? Tem que ter essa rotina. Rotina é muito importante. Então, ó, eu sei que eu vou chegar em casa, eu vou almoçar e depois é o momento da lição de casa. Então, eu já tenho o meu cantinho da lição de casa, né, Bá? Então, isso facilita muito a hora de ter aquele prazer também. Igual os pais, eu tenho certeza que encontraram esse prazer, né, de ter o seu cantinho de trabalho. As crianças precisam desse cantinho E também. as famílias Então, a mesma coisa. Oi? a isso também, né? Então, respeitar esse momento. Se Sim, eu entendo, pulei esse ambiente para o meu filho ter o cantinho de estudos dele, para lição de casa, para momento de leitura, o que eu preciso fazer para ser um auxílio para ele? Então, evitar estar com a televisão ligada, porque ele vai querer com certeza olhar para a televisão, evitar sim, o celular, porque ele vai se interessar mais para o que você está fazendo, né? Eu acho que também é legal dar essa autonomia para a criança ficar um pouco ali sozinha, sendo observada por você, né? Para ela realmente se sentir confiante, já sim, um ponto de apoio que eu posso recorrer e você tem que estar disponível. Né? Naquele momento, você estipulou aquele horário, aqueles minutos, você tem que estar disponível. Não é com o celular na mão, ai, daqui a pouco eu vejo, espera 10 minutinhos, ai, faz o que sabe, daqui a pouco eu te ajudo. É realmente preparar e determinar aquele horário para estar disponível para a família, junto, construir com essa criança esse momento. sim. E a gente sabe que é difícil, né? Os pais conseguirem separar esse tempo, as pessoas que ajudam a criança terem esse tempo ali de sentar e se dedicar. Mas se essa criança ela já tem a rotina, ela já entende esse momento, ela já sabe esse tempo adequado, fica até mais rápido, né? Porque já está tudo preparado. Eu já tenho aquele ambiente. Se eu vou ainda arrumar a mesa, desligar a TV, guardar as coisas, aí isso demora ainda mais e causa um desconforto na família mesmo, né? A gente sabe que muitas crianças são resistentes nesse momento em casa de fazer a lição. Mas tem esse processo. Eu tenho muitas mães também que mandam, às vezes, uma mensagem para eu conversar com a criança, falar sobre esse processo, porque eles escutam a gente. Então, a gente conversa. Essa é a questão da parceria que a gente falou, né? Então, olha, Pro, não tá me obedecendo nada da lição, não tá querendo sentar, e a professora vai lá e conversa também, e ajuda a construir esse momento.
né? Então, esse tempo que os pais preparam e separam para os filhos, né, dessa questão da lição de casa, ou às vezes os avós também que ajudam bastante, é um tempo precioso, né? Porque ele é um tempo ali de um contato, de algo que as crianças precisam de ver essa dedicação também. É claro que eu vou dar autonomia, eu vou deixar muitas vezes ele fazer sozinho, como eu falei, eu vou enxergar a dificuldade dele. Tem uns que ficam lá que querem que os pais ajudam a escrever, ajudam a pintar, mas não, eu vou dar toda a autonomia para o meu filho, só vou direcionar, né? Tá ali junto nesse momento. E a escola, né, como facilitadora desse processo, ela pode dar essas orientações, né, para os pais, ela pode dar esse auxílio e ela pode estar à disposição, como eu falei, às vezes sendo necessário intervir até nesse processo, explicar nas reuniões de pais, né, ajudar os pais que não entendem, pedir que eles pontuem mesmo a professora quais estão sendo as dificuldades da criança naquele momento. E agora, voltando mesmo especificamente para a leitura também. Tem um cantinho ali da leitura que, se não for nessa mesa, nesse momento da lição, a gente tem uma luz mais baixa, ou ali num tapete, ou num sofá, num lugar gostoso, confortável, na cama mesmo, sentado ali com a família, ter esse tempo precioso e esse tempo que vai trazer boas memórias. Que eu acho que é o mais importante, que o livro ele deixa na gente essa marca, né, de boas memórias. Então, que possa ser construído com a família essas boas memórias também. Sim. E uma dica bem importante que eu gosto é de que a criança, como você falou, tenha o exemplo. Uhum. Então, claro, ali, papai e mamãe leiam livros na frente da criança. Ai, mas eu não gosto de ler, eu tenho dificuldade de ler. Então, crie esse hábito junto com sua criança, né? Sim. Estipule 10 minutinhos do dia para buscar um conteúdo que te agrada, incentivar a sua criança, ou a leitura familiar, leiam juntos o mesmo livro, incentive a criança a ler uma página, você lê a outra, e vai criando realmente esse vínculo, criar um cantinho bem aconchegante. E o que eu acho muito legal é ter livros à disposição, né? Não É. espere somente que a criança leia no momento que você entregar o livro para ela. Então é muito importante você já selecionar os livros que você entende que são preciosos para sua criança. Nós vamos falar isso no dia 19 com a Thaís Kreuter sobre selecionar bons livros, porque infelizmente existe conteúdo muito poluído para as crianças, conteúdos incríveis, mas não agregam nada para a educação infantil. E é importante que estejam, já que esse material já é selecionado, você confia que a sua criança leia, deixe à disposição, na altura dela. Crie nichos no quarto, na sala, nos ambientes de corredores da sua casa, na altura dela, para que quando ela sentir vontade, ela possa realmente pegar o livro, ter essa autonomia e ler. O que eu acho legal de acrescentar aqui é que tem um capítulo no e-book que eu estou disponibilizando para quem se inscrever nessa jornada, o link está lá no Story, que é realmente como criar um ambiente aconchegante para a leitura. Então, além dessas dicas, tem algumas outras que você pode adquirir no último dia. Eu vou mandar de presente totalmente gratuito para quem está acompanhando aqui e se inscrever. Porque existem ferramentas. Eu vou dar mais uma aqui, rapidinho. É realmente tipo a criança precisa de rotina. E uma que me pega bastante é criar cheiros. Eu gosto muito do cheirinho, porque o livro, Uhum. às vezes, cheira, né? A gente já lembra aquela memória, aquela história. Então, por que não uma fragrância ou algum spray que você tem um aroma que você goste, coloque naquele ambiente, naquele momento, porque o sensorial para a criança, o olfato também, vai despertar nela uma quebra de energia, se ela estiver ansiosa, se ela estiver agitada, e a memória dela vai estar sempre entendendo que aquele cheirinho é o momento que eu preciso ter esse tipo de comportamento e eu vou ter essa leitura gostosa também. E vai criar uma memória afetiva e de cheirinho também nela. Eu gosto muito dessa Muito dica. legal, Vá, muito legal. Gostei da dica. Ai, gente, eu acho que esses foi um conteúdo muito rico. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar aqui nesses últimos segundinhos de live para a gente responder para vocês. Lembrando que essa jornada vai acontecer até sexta-feira. Eu estou muito feliz com o que foi acrescentado aqui, Isis. Muito, muito obrigada pela sua visão
especialista, de professora alfabetizadora, que não é fácil, né, nessa jornada, de psicopedagoga, realmente essa sensibilidade individual nas necessidades de aprendizagem de cada criança. Gente, sigam a Isis, porque ela tem conteúdos incríveis com jogos pedagógicos, alguns materiais gratuitos para você fazer o download e aplicar dentro da sua sala de aula, às vezes, dentro da sua unidade com a sua criança. Isis, quer falar um pouquinho mais sobre o seu trabalho? Ai, Bah, muito obrigada, viu, pelo carinho. Eu fico muito feliz de estar aqui compartilhando um pouquinho do meu trabalho, do meu dia a dia, né? Então, quem quiser me seguir, tá? Acho que o meu arroba tá aqui também, mas é isis.psicopedagoga, né? Como a Bárbara falou, coloco dicas que podem ser trabalhadas em casa, na escola também, e que a gente possa crescer essa semana com esse conteúdo, né? Tão importante que a Bárbara está disponibilizando aqui. Agradeço a nossa parceria, Bárbara, que eu acho que nós nos encontramos num momento muito especial, né? Então, eu tenho certeza que a gente tem muito aí para acrescentar e para crescer juntas, e eu te agradeço por toda essa disposição em levar conteúdo, em levar informações tão preciosas para as famílias e para nós também como profissionais. Muito obrigada, viu? Estou muito feliz. O livro Nuvem Chuvinha tem uma linguagem infantil, mas Verdade. rematou meu coração. E para vocês verem a importância, uma professora, psicopedagoga, autora de livro infantil. Então, se houve a criação desse livro, é porque houve realmente uma motivação e a compreensão da importância da leitura infantil, que, como eu falei, vai muito além de ensinar moralmente uma história para a criança. Claro que também tem essa função, também tem a função fonológica, de enriquecimento de vocabulário, mas é tão rico e agregador por desenvolvimento emocional, social, afetivo, e por isso amanhã nós vamos estar com a Alana Camargo falando sobre como a leitura infantil pode gerar e fortalecer os vínculos afetivos. Gente, muito Posso falar um minutinho da nuvem chuvinha? obrigada. Claro. Então, eu até esqueci de falar, né? Ô, Nuvem Chuvinha, desculpa. Mas como a leitura é preciosa, né? Igual a Nuvem Chuvinha, ela surgiu de um livro que é para trabalhar o processo de luto, né? De recomeço. Então, aqui é um livro bem colorido, a gente trabalha as imagens aquareladas, né? Ele tem muitas parlendas também, que a parlenda é muito importante também nesse primeiro processo de alfabetização, é algo divertido. Mas ele trabalha também essa questão do luto, essa questão aqui do recomeço, né? Então o livro ele vai além, né? Ele trata questões emocionais, ele trata questões do coração, ele, como a gente falou, deixa uma memória importante e afetiva na criança. Então que todo livro que a gente lê, a gente possa extrair dele o que ele tem de melhor, né? Extrair a mensagem principal, que não seja só uma leitura, como a Bárbara diz, que não acrescenta, mas que ela acrescenta tanto na minha aprendizagem, como no meu desenvolvimento como ser humano também, né? Nas minhas emoções, igual no Vem Chuvinha, que encontrou formas e rotas para que ela recomeçasse, que assim seja com a gente, com as crianças também. Muito obrigada, Vá. A gente falou, Um beijão muito grande para você. Muito sucesso nessa jornada aqui essa semana. estejam aqui acompanhando sempre com conteúdos agregadores e transformadores. Acredito que tudo que você compartilhou aqui somou muito para mim, para o meu aprendizado, para a minha vivência. E claro que tudo que você compartilhou aqui de uma forma voluntária e cheia de amor, tenho certeza que vai alcançar muitos coraçõezinhos, formando muitos leitores e crianças verdadeiramente alfabetizadas e que esses pais, educadores saibam que não estão sozinhos, né? Vocês Sim. contem conosco nas redes sociais, saibam que qualquer dificuldade tem sempre o conteúdo ou uma mensagem se precisar, orientação clínica, enfim, profissional. A Isa está ali também para auxiliar vocês que estão em de yoga para sua criança. Já recorram a ela, porque olha, excelente, tenho certeza disso. Uma ótima Obrigada. amanhã, às 9 da manhã, tem mais. Tá bom, gente? Um beijo e até mais. Obrigada, gente. Tchau, tchau.